tarde. Primeiro Escalão recebe hoje, nesta terça-feira, dos estudos da UOL-TV aqui em São Paulo, o cardiologista, diretor clínico do SPA Sorocaba, um especialista no assunto, um homem que lida com o tema SPA e com estabelecimentos do gênero há mais de 30 anos. Vamos falar sobre dieta alimentar, sobre obesidade, sobre sobrepeso, sobre nutrição, enfim, sobre uma série de eventos que envolvem o estabelecimento SPA. Para conversar com o Dr. Castanho, convidei a jornalista Ellen Dastre, que tem larga experiência no assunto, passou pela Rede TV, passou pela Bandeirantes, foi diretora do programa do Rony Von na TV Gazeta. Dr. Castanho, o termo, e para a gente começar a entrevista, para elucidar, fala-se muito na palavra SPA. O termo SPA, muita gente desconhece. O que significa SPA? Como e quando surgiu esse conceito no Brasil? Qual é a origem dessa palavra? Qual é o sinônimo? O que quer dizer SPA? Bom, boa tarde, eu agradeço o convite. É o seguinte, a SPA é uma palavra que vem lá da Roma Antiga e significa, na verdade, saúde pela água, salute per água, né? Porque lá na Roma Antiga, e também é uma cidade na Bélgica, quer dizer, na verdade são duas cidades, onde tem a corrida de Fórmula 1, né, que é a Spa-Francorchamps, são duas cidades. E está muito ligado com termalismo, está muito ligado com águas, né? Então, na Roma Antiga, depois no pós-guerra, os guerreiros então estavam cansados, etc. Sim. Então iriam descansar, tomar os banhos, aquelas águas sulfurosas, etc. E nessa cidade chamada Spa-Francorchamps. E já existia na Bélgica, preocupação com a saúde. E já existia sempre preocupação com estresse, ou pós-estresse, ou pós-guerra, pós-traumático, né? Então a palavra SPA está ligada com bem-estar, com saúde, com anti-estresse, né? Então tem um senso muito abrangente. E essa palavra, então, está chegando no Brasil, né, lá pelos idos que eu acho mais ou menos em torno de 1988, 90, entre 85 e 90 talvez, não sei precisar direito. Sim. Quando chegou, né? Mas é interessante porque nós, há 33 anos atrás, nós começamos uma clínica para tratamento de diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, né? E daí, com o passar dos anos, começou a chegar os SPAs que não tinham nada a ver com a área médica, né? Então, na época, o nosso diretor de marketing, que até hoje, olha, Valdemir, dá um jeito, porque a palavra clínica é uma palavra muito pesada e a palavra SPA muito leve. Então não queríamos nem pesado e nem leve. E aí ele então teve um insight e cunhou o termo SPA médico. Agora, SPA médico. Quais são as diferenças do SPA Sorocaba, o SPA Médico Sorocaba, em relação a esses centros de saúde tradicionais, SPAs, sem o termo médico, e as similitudes? Diferenças e similitudes. Como é que o senhor vê esse cotejo entre os SPAs? O Brasil tem uma pleia, tem um sem número de SPAs espalhados por todas as capitais, os grandes centros. Então, Caetano, mas o SPA médico ainda, esse termo foi cunhado, digamos, aqui no Brasil, em torno de mais ou menos 1986, 87, mais ou menos, pelo Valdemir, ele que teve esse insight. Foi anterior à ASPA americana. Na verdade, esse termo foi cunhado no Brasil e foi lá em Sorocaba, né? E quem teve o insight foi o Valdemir, não é? Da junção da palavra SPA e médico, exatamente para diferenciar com os outros SPAs, porque o nosso foco, na verdade, é saúde e sensu lato, né? Agora, assim, a gente conhece SPA, é uma coisa para ir lá e emagrecer. Eu preciso fazer uma pergunta, por que mulher engorda? O que acontece com a mulher? Porque não é possível. Mulher, hein? O homem engorda e muito. Mas a mulher engorda mais, muito. A mulher gosta de chocolate. Por que a gente sofre tanto? O homem gosta de pizza, gosta de Então, eu acho que os dois engordam bastante. Eu não acho que é só a mulher não, né? As últimas estatísticas aí estão mais ou menos par e passo, e tem alguma estatística aí dizendo ainda até que na população o homem está mais obeso do que a mulher. Mas são estatísticas muito pequenas, e algumas estatísticas colocam a mulher realmente na frente, né?
Mas Tristíssimo. na verdade eu acho que é uma somatória de fatores. A obesidade nós consideramos uma doença, Epidemia. uma doença grave, uma doença que não tem cura, uma doença que tem que ser muito bem tratada, não tem cura, só tem controle. Assim como hipertensão arterial, assim como diabetes, assim como doença coronária, assim como doença da tireoide. Não é? Então tem controle. Não é? Então, com esta fórmula, com esta maneira, com este enfoque, com esse approach que nós temos que tratar. E uma grande novidade, que a obesidade é uma doença incurável. Tem um CID, não é? No Código Internacional de Doenças, não é? Então é uma doença que tem controle. Agora, tanto homem quanto mulher depende de uma série de... O sobrepeso não é uma doença. Não, o sobrepeso não é uma doença, mas estatisticamente, hoje nós sabemos que o sobrepeso predispõe você a uma série de doenças, como as cardiovasculares, a própria obesidade, é óbvio, a hipertensão arterial, Ela leva uma série de outras doenças. acidente vascular cerebral e já algumas estatísticas com vários tipos de câncer. Né? Então isso é muito bom, que deixa bem claro da depressão, da autoestima baixa, claro, que eu acho que tudo isso também vai te levando a uma série de outras doenças. Eu acho que o psicológico aí... Agora, é óbvio que o problema da obesidade tá no seu comportamento diário. A gente chegou num ponto no Brasil que hoje existem estatísticas dizendo que os animais domésticos estão obesos. Verdade. Então, assim, a gente conseguiu estragar o gato-cachorro, gente. Pelo amor de Deus. Não, gato-cachorro agora tá ferrado. É um fenômeno novo, doutor Castro. Olha, eu concordo plenamente com essa história do comportamento, tanto é que gato e cachorro acaba ficando obeso. Porque são domesticados. Porque são domesticados. Lógico, e porque aquela família muito provavelmente também tem comportamento obesógeno, não é? Porque, olha, isso parece engraçado, mas é grave. Sabe por quê? É grave. Sabe por quê? Porque é o mesmo mecanismo da obesidade infantil, que é epidêmica também. Não é? Então, a obesidade infantil, se você não atacar a família, o sucesso é quase zero. Infantil e adolescente. Entendeu? Infantil, que eu digo, é infantil, juvenil e adolescência. É uma epidemia. E não é só no Brasil, é nos países industrializados e em desenvolvimento. Né? Então a obesidade infantil é um flagelo gravíssimo. Gravíssimo. Mais de 80 pessoas das crianças obesas vão se tornar adultos obesos. Então crianças obesas... Fora todo o sofrimento, diabetes, hipertensão arterial, fora toda a parte psicológica. O tratamento psicológico, porque assim elas sofrem bullying e vão sofrer mesmo. Está melhorando um pouco, porque como a maioria está obesa, quem está sofrendo bullying é magro, né? Porque as crianças estão muito obesas. Olha, deixa eu dar um exemplo para você entender. Nós trabalhamos com o SPA faz 33 anos e até uns 10 anos atrás, vamos dizer, quando tinha mês de férias, julho e janeiro, nós tínhamos um trabalho dobrado no SPA com vigilância, porque a criançada ia, e aí era um tal de querer fazer tráfico de comida e tinha que ver os muros do SPA, porque jogavam pizza, jogavam aquilo. Era muito complicado. O sujeito vai para o SPA e só que quebra as criança. Acabou. Hoje eu não digo para você que é zero, mas por que é quase zero? Porque as crianças estão sofrendo muito mais bullying hoje do que antigamente. As crianças hoje pedem para ir ao SPA. Não é o pai que leva arrastado, o avô que leva arrastado. As crianças, principalmente o pré-adolescente, elas sofrem demais. Então elas hoje pedem ao SPA. Agora, você tem que ter um approach. Além de ter um approach multidisciplinar, que é o que nós temos no SPA, você tem que ter um approach com a família, tá certo? Um approach nutricional, um approach médico, um approach psicológico e um approach com o educador físico. Porque senão, dificilmente nós vamos ter resultado. Não no SPA, mas a médio é a longo prazo. Contempla todas essa multidisciplinaridade. Que é uma das grandes diferenças entre o SPA comum e o SPA médio. O senhor tem os números, qual é o resultado
que o paciente obtém? E qual é o período médio que ele fica no spa para obter o resultado almejado? Então, dependendo da situação. Então, sobrepeso é um caso, a obesidade é outro caso. Então, hoje nós... Uma semana, 15 dias, hoje um mês, qual é? Hoje é assim, Caetano. A gente não mede assim o resultado pelos quilos que perdeu lá no spa, porque no spa ele se submete a uma dieta hipocalórica, atividade física supervisionada, ele vai ter bom resultado, um resultado regular. Se ficar um pouco mais tempo vai ter um ótimo resultado. O problema não é no spa, não, é a saída. O problema é o pós-spa. Porque o paciente, quando se hospeda ou se interna no spa, ele tem essa proposta, né? Quero perder 10 quilos, quero perder 15 quilos. Essa é a meta. E é esse o approach que nós temos que dar dentro do spa para que ele, então, o resultado hoje, nós achamos o seguinte: se você tiver um resultado hoje, tanto na obesidade infantil como na obesidade do adulto, se você perder em torno de 5% do peso, você já tem grandes melhoras do ponto de vista físico. Se você perder 10% do peso, nossa, você melhora muito. No estado geral. Não é o que nós antigamente achávamos, que você só tinha resultado, por isso que as nossas estatísticas são ruins. Antigamente a gente achava quando você chegava no peso saúde. E não é isso. Hoje a ciência mostrou claramente para nós que não é isso. Se você perder 10% do peso e mantiver essa perda de peso, o ganho de saúde é enorme. Emagrecer, qualquer... Sabe essas revistinhas que você vai e compra? Se você seguir qualquer dieta, a do carboidrato, a da lua, a do sal, a da pimenta, você vai emagrecer. O problema é você manter. Agora, existe uma contradição aí, doutor Castanho, porque nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, a expectativa média de vida do brasileiro era 60 anos. Com 60 anos, hoje a longevidade está muito maior. É verdade. 70, 80 anos. Como é que se explica isso? 70... essa epidemia... Pois é, 78 mais ou menos, né? 78... A expectativa era 60 anos de vida, hoje é 75, 80... O problema não é o quanto você vive, é com que qualidade você vive. Mas o doutor Castanho explicitasse isso para a gente. Então, veja, hoje mais ou menos no Brasil em torno de 76, 78 anos. Né? E você tem razão, antigamente era muito menos. E não tinha tanta gente gorda. E por quê? Porque o grande problema antigamente eram as doenças infecciosas, saneamento básico. Esse era o grande problema. Hoje nós somos um país de idosos, não é? Nós temos que tomar muito cuidado com o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então nós temos que estar preparados para isso. Então está aumentando. O que nós não estamos conseguindo é fazer com que diminua a incidência de doença cardiovascular, que é o que aumentou muito. A mortalidade por infarto, por derrame, aumentou muito. Em contrapartida diminuiu muito. Qual é a causa, doutor? Pois é, a causa é a vida sedentária, os videogames, é a dieta alimentar, né? É a própria obesidade, a hipertensão. O brasileiro, historicamente, ele come mal, né? Ele não come verdura, ele não come fruta. Pouca fruta e pouca verdura. Gordura, açúcar, muito sal. Não existe uma falta de conscientização da população. E aí entra o papel do governo, o Ministério da Saúde, as sociedades brasileiras, por exemplo, de cardiologia, de endocrinologia, de nutrição. Por que elas não se unem, essas sociedades, e fazem um trabalho focado na prevenção para conscientizar a população? Posso entrar um minutinho antes da tua resposta, que obviamente é muito mais científica do que a minha, Sim. Mas é complementando. Eu acho, lógico, que tudo isso acontecendo, você vai facilitar, mas eu acho que a base do nosso problema, o problema do Brasil, é a educação. Porque isso faz parte da educação, como também faz parte os esportes. Nós não temos mais esporte. Gente, antigamente você ia num colégio estadual ou mesmo num colégio particular e todos frequentavam e tinha algum esporte a qual você se dedicava. Hoje em dia, as escolas estaduais não têm mais aula de educação física. Quer dizer, existe lá, mas você participa se quiser, entendeu? Não tem mais uma obrigatoriedade, era fora do horário do aluno. Então você estudava num período de 4 horas e a tua aula de educação física era à tarde. Ou o inverso, mas enfim, era fora, tá? Hoje em dia você não tem mais. Então assim, eu acho que um grande problema da gordura tá nessa base da educação que nós temos.
Eu concordo também. Eu acho que o problema está na base, né? Porque, que nem ela falou, na verdade, você veja, a educação física hoje ninguém faz, né? Todo mundo é dispensado das aulas, né? Hoje em casa tudo é automático, né? Tem o problema da segurança, para quem mora aqui em São Paulo, né? Sim. É muito ruim, porque não tem mais aquelas brincadeiras de rua, você tem que ir tudo Bicicleta, de carro, campinho. né? Bicicleta, campo, quer dizer, é muito difícil, né? Então, realmente o problema está na base, mas você falou realmente, eu acho que precisa mesmo um programa de conscientização. Eu acho que já está havendo, por parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pela ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre a Obesidade, já está havendo movimentações, estão havendo campanhas. Mas não existe uma união entre as sociedades. Mas eu acho... Não existe essa união entre essas sociedades que teriam como mas ponto comum de convergência a prevenção. É verdade, mas eu acho que está melhorando, sabe, Caetano? Eu acho que está melhorando. Hoje os congressos, dificilmente você tem um congresso hoje nessas áreas que não fala em prevenção, o século da prevenção, todo mundo está pensando em prevenção. Aqui eu falei, as crianças estão mais conscientizadas, apesar disso estão mais conscientizadas, os pais estão mais conscientizados, as cantinas das escolas também já começou a melhorar. Isso é um ponto super importante, né? Muitas escolas estão proibindo salgadinhos, frituras, etc. É obrigatório agora contratar nutricionista. Ou seja, o cenário não é bom, mas eu, como sou uma pessoa otimista, eu acho que a tendência é melhorar. É assim que eu penso. Eu acho que hoje, por exemplo, quase todos os alimentos, eles vêm com a quantidade calórica. Essa informação... Claro. Antigamente não existia, né? Nós temos aula no spa, a nossa nutricionista, a nossa chefe de cozinha, eles dão aula para os pacientes sobre compra em supermercado e leitura de rótulo. Aprender a ler rótulo. Isso é um trabalho, não é verdade? De conscientização. Claro, e como cozinhar essas coisas, mas a própria compra no supermercado, como é que o paciente, o hóspede, ele vai comprar no supermercado, como você posiciona, como ele pega, como ele... Entende? Quer dizer, eu acho isso super importante, né? E as escolas vão começar, e já tem algumas fazendo isso. Então eu estou otimista, eu acho que... Esse final de semana eu estava na praia, eu fui comprar um sorvete, né? Fazer o quê? Fui comprar um sorvete. Gordura trans que é ruim, né? É gordura trans, né? Pior que a saturada. Gente, eu já comi o sorvete, vocês têm que fazer uma coisa. Mesmo light tem? O light depende da maneira de fazer, né? Lá, por exemplo, a gente tem sorvete uma vez por semana e é zero de trans. Né? Espero que você tenha comido. Quais são as dietas? Não, mas deixa eu só encerrar. Aí, no quadrinho lá de quais os sorvetes que nós tínhamos, né, à nossa disposição ali, estava a caloria de cada um. Olha, isso é muito bom. Né? Grande! Eu olhei e falei, nossa! Claro. Você chupar um picolé de fruta é melhor do que você comer um de chocolate. Muito legal, muito legal. Eu nunca tinha visto isso. Menos ruim, claro. Menos ruim. Tá. O senhor acharia viável? Hoje estamos às vésperas de uma eleição presidencial, eleição governamental de 40 dias. Uma das plataformas mais faladas, mais comentadas e defendidas pelos candidatos é a saúde. A crise da saúde no Brasil. Eu acho que a crise da saúde no Brasil, ela é crônica e não aguda. Crônica. Super crônica, né? Eu acho que é crônica. O que o Ministério da Saúde tem feito? O senhor que milita com esse tema há mais de 30 anos. O que o Ministério da Saúde faz para minimizar esse custo saúde no Brasil? E uma outra pergunta. Seria viável a criação de um spa público? Você acha que isso seria factível? Spas públicos no Brasil? Eu acho que eu sou... Pensei nisso agora. Agora a criação de um spa público. Eu sou frontalmente favorável. Né? Eu acho que o spa... ele deveria ser de utilidade pública, deveria ter espaço de utilidade pública, porque a prevenção realmente é o caminho para o mundo.
não é? É a economia para a saúde no mundo inteiro, não é só no Brasil. Você veja, a saúde hoje nos Estados Unidos está muito difícil. Tão ruim como o Brasil. O sistema de saúde o sistema de saúde está quebrado nos Estados Unidos. Essa é a verdade, né? Os convênios, aquelas coisas. Então, os médicos nos Estados Unidos têm medo de exercer a profissão por causa de processos, etc. Enfim, de uma forma ou de outra, sim, são coisas diferentes, mas está quebrado também, né? O problema é que temos pouco investimento na saúde, né? Esse que eu acho que esse é o problema crônico, né? O problema crônico é que a verba que deveria ir para a saúde está indo para outros setores, e aí não está indo para outros setores, não. Todos os setores estão sem verba. Prefiro não entrar nessa discussão política. Primeiro porque eu não entendo absolutamente nada, tá certo? Não milito em nenhum partido, não é? Embora eu acho que eu tenho que defender, claro, sim, essa parte. Eu acho que é obrigação como todo cidadão. Mas sou muito favorável a um espaço público. Não existe. Nós demos uma ideia para a Universidade de Marília, sim, há uns 8, 9 anos atrás, porque a Universidade de Marília tem todas as especialidades que nós precisamos, né? Então essa foi uma ideia para tratar realmente do SUS. A ideia não foi para frente. Uma universidade privada de Marília, a Unimar, há mais ou menos uns 8 anos, 9 anos atrás, mais ou menos, né? Porque tinha um local, né, lá na universidade, tinha faculdade de nutrição, tinha faculdade de enfermagem, tinha faculdade de medicina, faculdade de educação física, ou seja, dava para você fazer um approach, né? Dava para fazer realmente um espaço público, que essa era a nossa ideia, tratar só a população do SUS, sim, mesmo, né? Fazer um test drive, e não foi adiante. Não é? Porém, essa ideia eu acho fantástica, e eu acho que essa ideia a gente deveria colocar para frente, porque é a prevenção, Caetano. Então é muito mais fácil você prevenir um infarto do que você tratar um infarto. É muito mais fácil você prevenir um derrame do que você tratar um derrame. É muito mais fácil você prevenir e tratar a obesidade do que você indicar uma cirurgia ou mesmo... Exatamente. Né? Então, veja, a prevenção em tudo, do câncer, enfim, todo tipo de prevenção e medicina é bem-vindo. Mas, olha, na contramão do que nós estamos conversando, o spa público ninguém pensa. Porém, o SUS colocou a cirurgia bariátrica como uma possibilidade. Verdade. Então, o que está acontecendo? A pessoa que está tá obesa e ela não tem dinheiro, ela fala, eu tive uma ideia ótima, eu vou engordar mais, aí eu entro no processo da cirurgia bariátrica, né? E as pessoas então estão preferindo engordar para poder fazer a cirurgia como se ela fosse um grande milagre e tudo resolvesse a partir dela. Por que o governo faz um negócio desse? Pois é, porque provavelmente a lei está errada. Não é? Primeiro que nem o SUS e nem os convênios deveriam exigir que alguém engordasse 1 quilo para fazer a cirurgia. Né? Ou meio ou muito mais do que isso, né? Porque a gente conhece. Já vi pessoas engordando 15 quilos. É verdade. É verdade. Eu acho isso criminoso. Na verdade, eu acho isso criminoso, né? Porque não tem nenhum sentido clínico, nenhum sentido médico, nenhum sentido preventivo, muito pelo contrário, tudo errado, tudo na contramão. Tudo na contramão. Né? E realmente a cirurgia bariátrica não é milagrosa, assim como uma internação no spa também não tem nenhum milagre. É favorável à cirurgia bariátrica? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica. Eu acho que a cirurgia bariátrica tem as suas indicações, tá certo? Porém, temos que tomar muito cuidado dessas indicações para não virar uma febre, como está acontecendo, ou não virar esses absurdos de alguém ter que engordar. Tem as suas indicações, e o grande problema que eu vejo na cirurgia bariátrica, ou talvez não problema, mas o pulo do gato na cirurgia bariátrica, é a avaliação psicológica e ou psiquiátrica, que não é em 1, 2, 3 consultas que você libera alguém para fazer uma cirurgia. Às vezes demoram meses, às vezes demoram anos, e muitas vezes você tem que contraindicar
pelo aspecto psicológico, pelo aspecto psiquiátrico. Eu queria fazer uma pergunta. Você faz a pergunta, e a gente vai ter que interromper um minutinho para o nosso intervalo comercial. Mas posso deixar a pergunta no ar? Deixa a pergunta no ar. O que engorda mais, um prato de macarrão ou engolir um sapo durante o dia? Voltamos daqui 2 minutos. Essa pergunta é ótima. Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Bem, voltamos vamos ao segundo bloco do primeiro escalão. Ellen, reformule a pergunta, por gentileza, para o Dr. Manuel Castanho. O que engorda mais? Um bom prato de macarrão ou engolir um sapo no dia? É uma ótima pergunta, doutor. Essa pergunta é mais que ótima, né? Essa pergunta eu acho que é muito difícil a resposta, né? Fisiológica e sociológica. Fisiológica, sociológica, é tudo complicado porque... E filosófica. Filosófica, é verdade. Essa pergunta é verdade. Filosófica. É verdade. Sinceridade, eu acho que engolir um sapo é muito ruim. E quando você tem que engolir um sapo, faz um mal danado para o organismo de um modo geral, né? Desde o cérebro até o dedão do pé, né? Então gera um estresse enorme, liberação de adrenalina, noradrenalina, enfim, é um desgaste enorme, e a gente sabe que as pessoas realmente, sobre um estresse violento, têm maior tendência realmente a ganhar peso por várias razões, pela parte metabólica em si. Quer dizer, não é o que a gente come, mas é como a gente come, né? O que a gente come junto com a comida. Eu diria que são as duas coisas. Né? Agora você tem que saber claramente que um prato de macarrão
tem X calorias, tem X% de carboidrato, dependendo da forma que você faz, tem X% de gordura, tem X% de proteína, e na verdade o que eu acredito em termos de dieta é a reeducação alimentar, pensando num equilíbrio, na pirâmide alimentar. Não é? Então, na verdade, quase tudo engorda, não é? Só que você Quase tem tudo. que, na verdade, para ter alface, se você comer 1000 calorias de alface, em termos de peso, é igual você comer 1000 calorias de carne, em termos de peso, não em termos de saúde. Sim. Não é? Então a gente tem que balancear isso. Agora, a história do sapo realmente eu acho, olha, se eu tivesse que responder, eu preferiria comer um prato de macarrão do que engolir um sapo. Sabe por quê? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que tudo aquilo que nos é proibido, não é nem que ele é mais gostoso, mas é que fica na tua cabeça. Então, por exemplo, se eu estou com vontade de comer um chocolate, eu falo, não vou comer o chocolate, vou comer uma fruta. Eu vou comer uma fruta, eu vou comer outra fruta, eu vou comer não sei... E a vontade de chocolate continua. Então, eu acho que quando eu estou com vontade de comer um chocolate, se eu comer um pedacinho e saciar minha vontade, é melhor do que eu ficar encobrindo Porque a vontade essa não vontade. realizada também deve fazer mal. Claro. Engorda também. Claro. A vontade não... Eu acho. Não realizada. Eu Ela acho. Não saciou aquela Exatamente. vontade de comer o chocolate. É verdade. Deve fazer mal também. Exatamente. Eu concordo. A nossa posição é muito clara. Nós não proibimos nada. Nada. Você não está proibida de comer um pedacinho de chocolate, você não está proibida de comer uma feijoada, você não está proibida, se você não for alcoólatra, de tomar uma taça de champanhe ou de vinho, você não está proibida de nada. Só que tudo tem que ser equilibrado. E O seu paciente come tudo lá no Espaço Sorocaba? Praticamente Come tudo no Espaço chocolate, Sorocaba, toma sorvete, praticamente menos álcool, evidentemente. Nada de álcool, é zero de álcool, É nada. aquela história que o vinho faz muito bem pro coração. Nada, porque o álcool, na verdade, tem as suas contraindicações clássicas, que depois, se você quiser, a gente pode discutir, não é? O vinho tem o seu efeito... A riboflavina. na verdade, são os antioxidantes, resveratórios, etc, né? Tem os seus efeitos, tem muita gente benéficos, tem muita gente discutindo isso, tem muita gente proibindo os médicos de falar. Porém, o que nós temos que lembrar é que tudo pode ser permitido. Você não precisa passar vontade de nada. Né? Então, por exemplo, nós temos pacientes do extremo norte do país e temos pacientes do extremo sul. Cada paciente tem a sua cultura, vai comer determinadas coisas no almoço, no jantar ou no café da manhã, que a nossa nutricionista, o nosso endocrinologista tem obrigação. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor. As diferenças regionais. Claro, não adianta eu pegar uma dieta, Caetano, e colocar a goela abaixo na pessoa, porque não vai adiantar nada, a pessoa não vai fazer. Existe uma tendência maior de sobrepeso no Nordeste, não Pois existe, então, doutor Castanho? existe, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que adaptar o que aquela pessoa gosta, balancear, contabilizar e prescrever. Porque é muito mais fácil a pessoa fazer uma dieta com aquilo que ela gosta, desde que eu consiga equilibrar, né, do que eu simplesmente pegar 4, 5 folhinhas e falar, toma, engula isso e acabou, não tem o que discutir. É claro que não vai dar certo se a gente fizer isso. Né? A gente tem que tentar individualizar o máximo pessoas possível. Dos teus pacientes que saem e continuam a dieta em casa e se mantém magro? Então, eu acho que a dificuldade de responder essa pergunta é o conceito de se manter magro, o conceito de manter o peso, o conceito de voltar a engordar um pouco. Né? Por exemplo, eu acredito que a pessoa que sai do spa, independente do peso que ela está ou não, se ela mantiver o peso, já é um grande resultado. Se ela tiver que emagrecer mais 10 quilos, ela tem que emagrecer aquelas 10 quilos. Nós temos que fazer uma fórmula e cobrança, não é? Digamos assim, um pós-venda, entre aspas, que nós temos que cobrar isso dela. Porém, veja só, veja como é muito diferente uma pessoa com 10 quilos a mais de peso
ela fazendo atividade 5 vezes por semana, de uma pessoa com 10 quilos acima do peso, não, com os mesmos 10 quilos acima do peso, sem fazer nada, ser sedentário. Perfeito. Em termos de saúde, é completamente diferente. E isso é um resultado positivo. Aliás, extremamente positivo. Não é? Então, hoje, para tudo, não é só positivo para a estética. Mas quando a pessoa faz ginástica, a tendência não é ela sentir mais fome? Não, exatamente o oposto. Quando a pessoa faz atividade física, a liberação de endorfina é um hormônio anorexígeno, digamos assim. Claro. Quanto você faz mais atividade física, você tem uma tendência a diminuir a compulsão. Principalmente os pacientes compulsivos. Diminui muito. Atividade física é um santo remédio extremamente barato. O sujeito que tem a vida sedentária, ele tem tendência a comer mais. Tem tendência a comer mais. Trabalha no escritório, sai para almoçar. Mas a minha pergunta, sem dúvida, é assim, quando você faz a atividade física, você gastou uma energia, você não vai sentir fome. Não é que vai sentir fome, por isso que eu digo que tudo é o equilíbrio. Normalmente, por exemplo, para você, depende do grau de atividade, mas se você for fazer atividade, qual que é a recomendação geral? A recomendação geral é você usar um pouco de carboidrato 30 ou 40 minutos antes, não é, da atividade física, e até uma hora depois você repor um pouquinho menos de carboidrato e mais proteína, porque você tem lesão muscular, tem que recuperar o músculo. Não é? Então você tem que, mas não que você vá sentir fome ou mais compulsão. Né? É exatamente o oposto, eu acho. Diga. Qual é o consumo saudável hoje numa dieta alimentar que traz benefícios? Em quantidade de calorias? Consumo dia. Almoço, café da manhã, almoço e o jantar. Depende do seu... Vocês propugnam lá no espaço. Então, depende do... É assim, ó, depende do seu peso de saída, depende do seu metabolismo, depende dos seus exames de laboratório e depende de quanto você vai assumir o compromisso com você mesmo, não com o spa, com você mesmo, de quanto você vai fazer de atividade física por semana. Se são 3 vezes por semana, se são 4, se são 5. Porque se você falar para mim que vai fazer 5 vezes por semana e chegar na prática você fizer 2 vezes, ou 1 vez, ou nenhuma, o meu plano, as minhas contas foram tudo por água abaixo. 2.500 calorias dia é um tamanho. Olha, veja só, para você saudável, é assim, uma pessoa. Eu não gosto muito de falar em número, mas só para você ter uma ideia, o que os livros falam, para você manter o peso, a continha que a gente faz normalmente, veja, de 20 a 40 calorias por quilo de peso. Quer dizer, veja como muda, de 20 a 40 é 100% de diferença. Então varia muito de pessoa para pessoa, do metabolismo, não é? Você precisa ajustar, você precisa tentar, infelizmente a medicina é assim e vai morrer assim, cada caso é um caso, e você tem que individualizar o máximo possível. Não é? Agora tem vários trabalhos mostrando quantidades de frutas por dia, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, quantidade de gordura saturada. Eu acho importantíssimo. Acho. Funcional? Eu acho que funciona, sou totalmente favorável. Tem alguns endocrinologistas que não acreditam nisso, eu acredito piamente nisso. Eu acho que isto é uma mudança de comportamento. Isto realmente é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Por que é importante comer de 3 em 3 horas? Primeiro, porque você aumenta o metabolismo basal. Está comprovado cientificamente isso. Aumenta o metabolismo basal. 2. Explique por gentileza o que é o metabolismo basal. Aumenta o seu gasto energético para permanecer vivo. Digamos assim, para respirar, para comer, para andar. Gasto X e preciso repor isso. Se você comer, isso é o metabolismo basal. Se você comer de 3 em 3 horas, você aumenta esse gasto. Número 2. Você não chega com muita fome na próxima refeição. Entende? Então, isso é uma realidade. Nós comprovamos isso no spa. Né? Tem pessoas de 70, de 80, de 85, de 15, de 20 anos internadas, né? Fazendo uma dieta restritiva e não sentindo absolutamente nada junto com a atividade física. Então, comer de 3 em 3 horas, Caetano, eu acho fundamental. Fácil, barato.
não tem profissão, não tem nada que fala assim, mas eu não consigo porque eu fico operando no centro cirúrgico 9 horas. Não, conversa. Dá para comer. Dá para comer de 3 em 3 horas de qualquer lugar do mundo, no Alasca. Você come uma maçã, come uma... Dá para comer. Segundo, comer devagar. É tão importante quanto comer de 3 em 3 horas. Muitos pacientes obesos, muitos pacientes no sobrepeso têm compulsão alimentar, então come rápido. Se comer rápido, come 2, 3, 4 vezes o que é preciso comer. Não dá tempo do estômago avisar o cérebro que você está saciado. Então você acaba comendo mais. Terceira dica, comer pouco à noite. Depois das 7 da noite. Depois das 7 da noite, você ainda pode ter a sexta refeição, que é a ceia, desde que você faça um jantar pequeno, tá certo? Porque aí você come mais uma refeição que a sexta refeição. Que é a que mais engorda. E vai dormir. Então, pouco, entendeu? Pode ser de tudo um pouquinho. Eu não acredito nessa história de carboidrato noturno, eu não acredito nisso. Eu acho que pode comer de tudo um pouquinho, não é? E aí faz com que você não tenha aquela grande necessidade, às vezes pessoas que têm aquela angústia, aquela ansiedade durante a noite, ela salta a geladeira, etc. Então, eu acho que comer de 3 em 3 horas, comer pouco à noite, eu acho uma outra dica fantástica e muita água, super barata, e água, né, que ajuda no metabolismo como um todo, né, de 2 a 3 litros de água por dia. Então eu acho que são coisas muito baratas e extremamente eficazes. E fazer com que o intestino funcione, né? Claro. O Spa Sorocaba, além de todas essas multidisciplinas na área de saúde, tem também o lado da beleza, da estética, que vocês mulheres adoram. Perfeito, doutor Castanho? É verdade. Fale um pouquinho sobre o Spa Sorocaba, a proposta de trabalho do Spa. Você tem imagens aí, Sérgio, do Spa Sorocaba que você pode mostrar para o nosso internauta? Então, a área de estética do Spa Sorocaba... salão de beleza. É verdade, né? Nós temos o cabeleireiro, tem a manicure, tem uma série de massagens... Podologia, spa dos pés. Do ponto de vista... reflexologia. Massagens corporais, massagens faciais, enfim. Mas o importante nessa história toda é que nós não usamos isso... Sim. Como um pilar para emagrecimento, digamos assim. Mas é o outro lado. Esse lado, isso. É o lado do relaxamento. Isso chama centro de relaxamento. Exatamente. E estética, né? Então isso é muito importante para o estresse, para a ansiedade, mas nada a ver com Sem emagrecimento. Sem dúvida. Né? Se alguma das moças falarem em emagrecimento lá, são despedidas. Não pode falar. Agora o estresse engorda. O estresse engorda. O trânsito engorda. Claro, sem dúvida, eu acho também. Então, outra coisa que engorda muito é a insônia. Podemos depois discutir isso. E a insônia é um E a depressão, doutor Castanho? A relação depressão e obesidade. Existe? Eu acho que existe, está muito relacionado. Depressão, obesidade, depressão e infarto, depressão e mortalidade. Né? É uma doença grave também, né? E a gente precisa tentar o máximo possível identificar a causa, não é? E muitas vezes a gente consegue identificar a causa e muitas vezes é um problema bioquímico e tem que tratar a vida inteira também. Mas está muito relacionado. Vamos voltar nas dicas, que eu adorei as dicas. Vamos dica é o que eu gosto. Maçã. Eu ouço várias pessoas dizerem, inclusive que é um santo remédio. Não, que eu como maçã, eu fico com fome. De manhã, se você me der uma maçã, danou-se que eu vou comer. E várias pessoas já me disseram que a maçã dá fome. Por que isso acontece? Tem alguma... Será que acontece, doutor? Eu como maçã todos os dias e não tenho fome. Quando como? Eu tenho. Eu desconheço se tem alguma fisiopatologia, alguma coisa que explique, né? O que eu posso falar, mas aí é fruta de um modo geral. Fruta do modo geral. De modo geral, ele tem um tipo de carboidrato que tem uma absorção mais rápida, não é? Melancia engorda por causa do açúcar? Veja só, melancia, maçã, abacaxi, pode chutar qualquer fruta. Todas elas, se você comer em excesso, engorda. Você tem que colocar ela,
porque tem dois tipos de carboidrato, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. É importante você comer os dois, o simples e o complexo. E isso tem uma proporcionalidade disso na dieta da pirâmide alimentar, que é a que nós usamos. Aliás, é a única que nós acreditamos. Por isso que não é proibido nada. Tudo tem a sua proporção. Então, se você, uma dieta, digamos, de 2.000 calorias por dia ou 1.500 calorias por dia, você consegue fazer a proporção. Nós fazemos no spa 650, 700 calorias por dia. Né? Isso nós conseguimos colocar a proporção exata. Fome terrível, 600 não passa fome, não passa fome nenhuma. Será que não? Nenhuma. 600 calorias dia? Veja só, não passa fome e faz atividade física 2, 3 vezes por dia, não passa fome. Bom, claro, tudo muito bem elaborado. Tudo muito bem equilibrado. E outra, se a pessoa, por exemplo, estiver treinando mais forte, etc., nós não queremos que a pessoa perca condicionamento físico. Se for o caso, a gente aumenta a dieta, não tem problema. E a pessoa que para de fumar e engorda? E aí vou voltar a fumar porque eu não emagreço depois. Mas assim, como resolver o problema do parar de fumar, que é extremamente importante, com o não engordar? Certo? Dizem que a nicotina é um acelerador do metabolismo, então é uma dificuldade quando você realmente para de fumar e você manter o peso, né? Não é só aquela substituição, não, eu fiquei ansiosa e troquei o cigarro por comida, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o próprio parar de fumar. Tem aí uma medida internacional que diz que se você comer a mesma coisa de quando você fumava, quando você para, você engorda de 5 a 7 quilos. Isso é uma medida internacional, não me lembro de onde eu peguei esse dado, mas porque a nicotina acaba fazendo um processo de acelerador de metabolismo. É verdade, eu acho assim que o cigarro, quando você para de fumar, realmente existe essa tendência por alteração metabólica, por ansiedade, enfim, tem vários mecanismos. Tá certo? Agora, o que é importante deixar claro, mas muito claro, que não tem nada mais criminoso no mundo, mais nocivo, mais ruim, mais péssimo, mais pior que ruim, que não sei o que, vamos usar todos os termos que não existem, do que o cigarro. O cigarro hoje é um veneno. Seguramente é muito pior que a própria obesidade. Não é? O cigarro mata muito mais. Comprovadamente é a primeira causa de morte evitável no mundo. Não é? Então, qualquer coisa vale a pena para você parar de fumar, mesmo que você engorde 5, 6, 7 quilos. Depois cuida disso. E tem várias técnicas, não é? Tem medicamentos. Você fumava, inclusive? Foi fumante? De 2,5 maços a 3 por dia. Só. Era uma coisa. Eu fumava pouco, bem pouquinho. Então, você parou que jeito? Não. Não, eu me conscientizei, fui diminuindo e depois eu usei uma acupuntura. Eu não quis ir para medicamento. Eu sou um pouco contra essas coisas, mas é bobagem minha. Eu acho que parar de fumar, independente de como você vale. Não falamos sobre colesterol, doutor Castanho. O colesterol realmente é problemático para a nossa saúde? Sim. Eu tenho amigos que têm colesterol alto, convivem com esse colesterol alto, tem idade já avançada, 70 anos. O pai do Caled, por exemplo, tem colesterol altíssimo e convive naturalmente. Quer dizer, não sei, há algumas posições aí antagônicas sobre o colesterol. Como é que o senhor vê isso? O colesterol como cardiologista? Então, eu acho que tanto quanto o cigarro, né, eu acho que não tem antagonismo nas ideias. Sim. Entendeu? Ninguém pode levantar a mão no fundo da sala e falar: olha, eu não concordo com o senhor que o cigarro mata muito. nem alguém pode levantar e falar assim, porque a medicina tem muita coisa, tem muitas controvérsias, né? Muitas controvérsias, né? E também ninguém pode levantar a mão no fundo da sala e falar: olha, eu não concordo, eu conheço um cara que tem 100 anos e tem colesterol. Não, também não. Já está comprovado que abaixar colesterol faz bem para a saúde, evita a morte. Morre menos quem abaixa o colesterol, desde que esteja acima. E causa o derrame mesmo, o colesterol? Derrame, infarto, sem dúvida nenhuma. A tal da gordura no fígado,
A gordura no fígado. Nossa, todo mundo fala, Todo mundo nossa, está falando em gordura no fígado hoje. O que é essa gordura no físico? Isso aparece em é? pneuzinho? No fígado. Gordura no fígado. Está todo mundo falando hoje em gordura no fígado. Tem um nome, isso chama esteatose hepática. Né? O nome é feio. Esteatose hepática. Né? E a gente divide em graus, né? Leve, moderado e grave. Está muito relacionado com obesidade, e é o que nós chamamos de gordura visceral. Né? Normalmente é a gordura ruim, a gordura que está, na maioria das vezes, não está só no fígado, ela está nos vasos, ela está entre os órgãos, ela está no intestino, quer dizer, é a gordura visceral. Né? Então é uma gordura mais complicada, bem mais nociva do que a gordura do tipo ginoide, digamos assim, que é a gordura mais na mulher. Só para a pessoa entender, e eu não sei nem se está certo isso, mas assim, aquela barriga dura, principalmente o homem tem muito isso, aquela barrigona dura assim. Tipo maçã, digamos assim. E a gordura pneuzinho e tal. O pneuzinho é menos prejudicial à saúde do que essa barriga dura. Normalmente essa barriga dura, normalmente essa obesidade do tipo maçã, que é mais frequente no sexo masculino, obesidade do tipo pera, tipo ginoide, é mais frequente no feminino. Claro que tem nos dois sexos, né? Mas essa do tipo maçã realmente é mais importante, é pior do ponto de vista pior do ponto de vista cardiovascular, sem nenhuma dúvida. Agora, todo sujeito que tem sobrepeso, ele tem gordura no fígado? Não necessariamente. Não necessariamente. Nem sobrepeso e nem obeso. Não necessariamente. São coisas diferentes. Claro que é mais comum, não é, a esteatose hepática, a doença gordurosa do fígado, na obesidade. Né? E também é importante dizer que não tem a ver com o consumo de álcool. Colesterol alto, atividade física reduz e traz esse colesterol para os números normais, normaliza? Olha, depende de quanto você está. Se você tiver 15, 20% acima, a atividade física pode trazer você para uma faixa normal. Se tiver mais do que isso, hoje não. É 200 o número saudável? O colesterol total, o ideal é você ter em torno de 200. No diabetes, um pouco menos, 180 mais ou menos. O LDL colesterol em torno de 100, no diabético menos, em torno de 70, 60, 70. Né? O HDL agora, nós estamos dando um pouco menos importância do que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. As últimas diretrizes, a última publicação americana do American College, que está mostrando que o colesterol alto não é ruim, mas nós dávamos muito importância para o colesterol baixo, tentando aumentar o colesterol. Na verdade, quase nada aumenta o colesterol bom, a não ser mesmo um pouco de atividade. O medicamento o medicamento para HDL colesterol, para que aumentar o colesterol bom, não tem muita eficácia. Para diminuir. Agora, para diminuir, sim. Para diminuir o colesterol ruim, né, além do exercício e além da dieta, se você não consegue trazer para os níveis normais, né, para as metas que nós chamamos, ou próximo das metas, você tem que tomar remédio. Agora, o paciente que toma esse remédio, ele traz esse nível para o índice de normalidade. Ele para de tomar o remédio, pode parar? Ele para de tomar o remédio, normalmente aumenta de novo. Tá certo? Normalmente é prescrição ad eterno. A não ser quando tem um erro alimentar muito gritante, tem 20, 30, 40 quilos acima do peso, você corrige a dieta, corrige o peso, muitas vezes você vai para o colesterol normal e fica normal, né? Normalmente nunca mais você precisa. Bem no finalzinho. Então, no finalzinho, né? Então, assim, depois eu queria amarrar, assim, indicação, não importa se você é gordo ou se você é magro, comer pouco, moderadamente, de 3 em 3 horas. Me dá assim uma sequência, não importa quem seja ou onde mora. Independente de ser de qualquer classe. Temos 3 minutos, doutor Castanho. Estamos terminando. E depois eu queria que o senhor desse os contatos, em que você conhecer um pouco mais do Espaço Sorocaba, qual é o portal, o site, que o nosso internauta pode acessar e conhecer. Ok. Então, independente de peso, independente de raça, independente de localização, né, eu acho que todos nós deveríamos comer
de uma forma equilibrada, baseado na pirâmide alimentar, né, obedecendo a proporcionalidade dos alimentos, que é a única coisa que a Organização Mundial da Saúde chancela. Comer de 3 em 3 horas, independente de magro ou não. Comer devagar, independente de magro ou não. Comer pouco à noite, sempre comer pouco à noite. E fazer atividade física regular, no mínimo 5 vezes por semana. Esse eu acho mínimo 5 vezes por semana. Dá Então, para mudar isso? 5 vezes por semana? Esse eu acho. A gente pode negociar? Podemos negociar. Né? Mas é melhor não negociar, é melhor fazer. Eu acho que essas são as dicas, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo, que tem um trabalho já comprovando isso cientificamente: cultue a religiosidade, cultue a espiritualidade. As pessoas que cultuam a espiritualidade, que cultuam a religiosidade, adoecem menos, se recuperam mais rápido. Qualquer que seja a religião. Não estamos falando de religião, nada a ver com religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Então essa eu acho que são as dicas, na minha opinião, mais extremamente importantes. O poder da oração ainda, né? Realmente é uma coisa. Água nós falamos, né? 2 a 3 litros. 2 a 3. O poder da oração realmente é espetacular. Hoje, o senhor é católico? Eu não tenho religião, eu cultuo a espiritualidade, né? E eu acho que o poder da oração, quando você pede, quando você com fé, na verdade não importa em que, não é? Tem alguns trabalhos já publicados e está para ser publicado, trabalhos maravilhosos, inclusive com oração à distância, etc. E eu acho que tudo isso que nós falamos aqui, eu acho que é extremamente barato, fácil e eficaz. Sim. Eu acho que no mundo hoje é muito difícil você ter coisa barata e eficaz ao mesmo tempo. Doutor Castanho, infelizmente nosso tempo está terminando. Qual é o portal, o site do Espaço Sorocaba? É www.espaçorocaba.com.br. Fale pausadamente. www.espaçorocaba.com.br. Eu anotei, vou lá. O primeiro escalão está terminando. Obrigado, Ellen. Obrigado, doutor Manuel Castanho. Sua entrevista foi muito elucidativa, muito boas dicas, excelente. Obrigado mais uma vez. O primeiro escalão volta na próxima terça-feira. Até lá. Obrigado.